Sou aluna Érica dos Prazeres Barreto e lhe apresentar o trabalho de iniciação científica voluntária, tendo como título Enumeração de coliformes totais e termotolerantes na água de bebedouro e torneiras do campus Professora Sinobelina Elvas, Bom Jesus, Piauí, tendo como orientadora a professora Feliciana Clara Fonseca Machado. A água é considerada um dos elementos básicos de suporte à vida e ao ambiente natural, um item de consumo para o homem e animais e um vetor de poluição doméstica. Os principais problemas com a água são a deterioração da sua qualidade pela ação humana nos processos de uso, contaminação e descargas não tratadas. Nesses casos, a água se torna um problema de saúde pública e pode veicular micro-organismos patogênicos. A água pode parecer perfeitamente limpa, não ter odor e nem sabor desagradável e ainda assim constitui-se imprópria para o consumo humano. Para tornar-se potável, a água deve ser tratada, limpa e sem contaminação. Diante disso, alguns parâmetros foram estabelecidos pela legislação brasileira para a água destinada ao consumo humano, sendo eles microbiológicos, físicos, químicos e radioativos. Um dos principais indicadores de qualidade da água são os coliformes, os quais revelam as condições sanitárias das águas para o consumo. Os coliformes termotolerantes funcionam principalmente como indicadores de poluição fecal, pois ocorrem na flora intestinal do homem e de animais de sangue quente. A legislação recomenda o monitoramento da qualidade da água de abastecimento por meio da contagem de bactérias aeróbias mesófilas como indicador das condições higiênicas das redes de distribuição e reservatórios. Neste trabalho, objetivou-se analisar microbiologicamente a água dos bebedouros e de torneiras do campus da Universidade Federal do Piauí, situado em Bom Jesus, Piauí. As amostras coletadas foram dos bebedouros e torneiras da Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobelina Elvas, sendo elas 10 amostras, 7 bebedouros e 3 de torneiras, pertencentes à pia da lanchonete, pia da cantina e jardim da administração. As amostras foram coletadas em garrafas de vidros estéreis após as torneiras serem esterilizadas com álcool 70% e escoarem a água por 3 minutos. Em seguida, foram colocados em caixas isotérmicas com gelo e levados ao laboratório de microbiologia de alimento para análise imediata. Para a pesquisa de coliformes totais e termotolerantes, foi utilizada a técnica dos tubos múltiplos, utilizando-se o caldulário triptose para a realização da prova presuntiva. A primeira diluição utilizou-se a concentração dupla e nas seguintes o caldulário estará na concentração simples. Inocularam-se 10 ml, 1 ml e 0,1 ml de cada amostra em tubos contendo 10 ml de caldulário triptose e tubinhos de Durham invertido. Posteriormente, os tubos foram incubados a 35 graus Celsius por 48 horas. Consideraram-se positivos os tubos em que houver produção de gás e turvação. Após a leitura do teste presuntivo, transferiram-se com uma alça de platina alíquotas de cada tubo positivo para o tubo contendo caldo lactosado bile verde brilhante e tubos de Durham invertido, incubados a 35 graus Celsius por 48 horas. Da mesma forma, alçadas de inóculos dos tubos positivos em caldo VB foram transferidas para o caldo de Escherichia coli e tubos de Durham invertido, incubando-se em banho-maria a 45 graus Celsius por 24 a 48 horas. O número mais provável de coliformes totais e termotolerantes foi obtido por meio da tabela específica para 3 de 5 tubos. Os dados obtidos foram comparados aos parâmetros microbiológicos de potabilidade estabelecidos pela legislação brasileira. A partir dessa comparação, foram realizados cálculos de frequência de amostras aceitáveis ou não aceitáveis para o parâmetro avaliado. Houve crescimento de coliformes totais em 2 amostras de água de bebedouro, alcançando uma frequência de 28,25, mas nenhuma amostra de água de torneira apresentou crescimento microbiano. As amostras positivas apresentaram contagem de 1,1 e 23 NMP para 100 ml e foram classificadas como inaceitáveis, considerando-se os padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria número 2914 do Ministério da Saúde, de 12 de dezembro de 2011, segundo o qual coliformes totais e termotolerantes devem ser ausentes em 100 ml de água. Quanto à pesquisa de coliformes termotolerantes, todas as amostras apresentaram resultado negativo. Esse dado é importante uma vez que o grupo de coliformes termotolerantes está comumente associado à ocorrência de contaminação por material fecal. Esses resultados sinalizam que a água do estabelecimento do campus apresenta qualidade microbiológica satisfatória, uma vez que a água de torneiras não apresentou crescimento de coliformes. Por outro lado, a presença de coliformes totais em algumas amostras de água de bebedouro sinaliza que devem ser melhoradas as condições de manutenção e de higienização dos bebedouros. Com base nos resultados obtidos, a qualidade microbiológica da água de abastecimento do campus é satisfatória por atender parâmetros de ausência de coliformes. Nos bebedouros, porém, há falhas higiênicas que têm possibilitado a multiplicação de coliformes totais em níveis inaceitáveis. Devem ser instituídas medidas mais rigorosas para a manutenção e higienização dos bebedouros.